Eu comecei a cultivar cannabis por pura necessidade, assim como outros milhares de brasileiros. E isso, cara, mudou completamente a minha vida. Então hoje eu vou contar pra vocês a minha história. Então, chama! Galera, antes da gente começar a nossa conversa, né, nosso bate-papo, ou nosso cafezinho, até trouxe o meu pra gente trocar essa ideia aqui mais aberta. Cara, já deixa o like, já se inscreve aí. Isso ajuda muito a gente continuar fazendo o nosso trabalho, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, galera, falar sobre si, né, falar sobre a própria história é uma parada que é um pouco difícil, né? Eu sou um cara meio fechado, falar sobre mim, esse tipo de coisa, coisas mais pessoais são coisas assim que me dão uma certa ansiedadezinha, mas vou controlar essa ansiedade vencendo ela e fazendo esse vídeo, né? Me abrindo um pouco mais com vocês. Então, galera, como começou a minha história com a cannabis, né? Essas coisas, perguntas mais pessoais também, muita gente pergunta, principalmente nas lives. E, cara, eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouco da minha história, talvez inspirar um pouco alguns, motivar outros e também aprender com o que vocês vão ter para me falar, né? Mas, cara, sobre cannabis, né? Eu sempre fui um cara nerd, cara. Eu era nerd. Tipo, a primeira vez que eu bebi eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, alguma coisa assim. Já vou contar logo uma história da minha mãe. Acho que quando eu tinha uns 11 anos, cara, eu tava assim, aí eu vi que ela tava bebendo, aí, cara, ela falou, filho, vem cá. Aí ela falou, prova aqui. E ela colocava sal na borda, assim, da cerveja, não sei por que tinha essa onda. Colocava sal assim, e aí eu provei, achei horrível. Ela falou, agora me promete que você nunca mais vai beber. E até desculpa, mãe, você tá compartilhando essa história. Mas ela sempre me traumatizou muito, cara, com histórias assim de bebida, com história, mesmo ela bebendo, né? Com histórias de maconha, cara, porque minha mãe virou médica tarde, né, da vida. Ela se formou aos 36, algo assim. Ela era bióloga, então a gente sempre teve uma vida assim mais humilde e de repente ela fez o upgrade para vida mais superior, né? Foi quando a gente deu uma melhorada de vida. Então, cara, ela via muitos adolescentes viciados e que consumiam desde cedo, então ela sempre colocou muito esse medo na minha cabeça com coisas relacionadas a cannabis, né? Então eu sempre fui um cara que eu era até contra. Aos 15, 16 anos eu via alguém fumando, eu ficava meio bolado. Não, pô, mano, que isso? Precisa disso pra se divertir. Eu era essa pessoa. Mas de fato, naquela época eu tava certo, porque menores não devem fumar, né, cara? Isso já é totalmente errado. Eu acho que antes dos 21 é o recomendado para você não estar utilizando maconha, nem álcool, né? Eu sei que, pô, é da tradição começar a beber meio cedo e fumar também, mas se der para evitar, cara, evita, porque seu cérebro ainda tá se desenvolvendo, né? E você pode acabar ficar com algum tipo de sequela, ou não ficar 100%, enfim. Opiniões médicas, não é minha área, sou um mero engenheiro, beleza? Então, cara, eu era o cara que era contra. Eu lembro também, eu vou contar várias histórias, né, então. Eu lembro que eu fui com os meus amigos pro Rock in Rio, acho que eu tinha uns 15 anos, e meu amigo tava fumando cigarro, e ele era da minha idade. E, cara, quando eu vi ele fumando cigarro, eu pegava assim e jogava longe. Eu falava, cara, para de fumar, cara. Que isso, bagulho todo torto. Não, mas era cigarro, né? E, de fato, também me vejo como certo nessa história. Pô, 15 anos tá fumando cigarro? Pra quê? Enfim. É isso, eu era um cara careta, mano. Eu ficava jogando videogame, jogando joguinho de computador, não saía de casa, não bebia, piriri pororó, assim, caretaço. Então, a primeira vez, assim, que eu fui consumir de fato maconha foi aos 18 anos, né, com a minha ex-namorada, minha namorada da época, ali testando coisas, e ela já estava na faculdade, né, eu não tinha passado ainda, e quando você entra ali na faculdade, você vê ali todo um outro universo, pessoas diferentes, maior diversidade, acaba que tem contato com muita coisa nova, muita coisa boa, muita coisa ruim também, então você tem que já ter uma maturidade para ir selecionando e tal, mas enfim, aí primeira vez que eu tive contato, pô, foi super positivo, a gente gostou e tipo, abriu muito minha mente sobre o que era a parada, né? Eu via que não era nada demais, sacou? Tipo, pô, já tinha ficado muito pior com bebida. A maconha ali, o prensadinho, pô, era super tranquilo,
engraçadinho, tipo, não era nada demais e você não ficava mal, né, no dia seguinte. Então eu tive esse primeiro contato com o recreativo. Enfim, como eu tava falando, cara, eu sempre fui um cara muito nerd. Então eu não conseguia nem ter acesso, né? Tipo, eu tinha acesso mesmo assim, quando tava ali perto do círculo de amigos, beleza? Era basicamente isso. Só que o que aconteceu, né, na minha vida, cheguei até esse momento assim, essa era a minha visão sobre a cannabis nesse momento, sacou? Eu sempre fui um cara muito ignorante perante o tema, não sabia e achava que era aquilo, achava que era isso aí que eu tinha visto, né? Não sabia que tinha todo um universo de conhecimento muito mais profundo, muito mais medicinal, cara, muito mais complexo do que essa visão, e eu acho que essa é a visão que a grande maioria tem. Aconteceram muitas coisas na minha vida que me levaram a querer estudar mais sobre a cannabis. E basicamente elas também começaram aí na faculdade. O que aconteceu, né, cara? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis me destacar em alguma coisa, sacou? Meu pai sempre me ensinou isso. Meu pai é ausente, né? Nem considero tanto ele pai, porque eu fui criado por mãe solo. Cara, ele parecia um personagem terciário na minha história. Ele via lá 2 vezes no ano, no meu aniversário, do meu irmão, falava umas coisas assim meio aleatórias e saía. Então uma coisa que ele disse é, no independente da coisa que você escolher, cara, seja muito bom naquilo, seja melhor. Aí tá, beleza, foi um bagulho que eu mantive comigo, foi um conhecimento que ele me passou. E cara, sempre acreditei muito nisso. Então eu já entrei na faculdade, na meta assim, caraca, não, vou aproveitar, mano, pra mudar de vida. Então quando eu passei pra engenharia química na UF, na Universidade Federal Fluminense, foi quando eu falei, cara, chega dessa vida, mano. Jogos não vão me levar a lugar nenhum, ficar na internet não vai me levar a lugar nenhum, eu não tenho nenhuma perspectiva de emprego ou de área que eu quero trabalhar. Passei para esse curso sinistro, engenharia, numa federal. Cara, quer saber? Vou dar a vida nisso, vou tentar ser o melhor e ver o que eu consigo, cara. Porque, pô, tem muitos outros aqui, só tem nerd na minha turma, só tinha gente inteligente, cara, turma muito boa. As notas eram muito altas e eu falei, caraca, esses caras são sinistros. Se eles estão preocupados de não conseguir um emprego, de não conseguir um estágio, caraca, eu tenho que estar muito mais. Então, cara, me esforcei muito nesses 3 primeiros anos. Peguei muitos projetos para começar a fazer. Então, no segundo período, eu já tinha passado numa iniciação científica. Comecei a fazer pesquisa em química analítica lá no laboratório. Então comecei a colocar muitas horas lá no laboratório, fazendo amostra, fazendo reação lá com os reagentes, anotando os valores, lavando muita loucinha lá de laboratório de química analítica. Fiz muito disso. Tava num momento assim, cara, muito puxado na minha vida. Um pouquinho depois, lá no 4º, 5º período, foi quando eu fiquei mais estressado, cara. Por quê? Eu tava procurando estágio, já estava querendo ter algum tipo de emprego, né? Meus amigos na época já tinham um estágio ou outro ali, entre 4º e 6º período, na verdade. E eu comecei a ficar muito ansioso, cara, que eu não passava pra nada. E eu tava tipo, caraca, pô, mas eu achei que tava mandando bem, que eu tinha algum tipo de qualificação assim, né? Com fazer parte dos projetos que eu fiz na faculdade. Só que, cara, não passava pra nenhum, não passava pra nada. E isso começou a me deixar meio estressado, meio assim, tipo, pra baixo mesmo. E eu via muito processo seletivo, cara, e eu ficava pensando, caraca, mas essas funções, essas atividades, pô, são só coisas que eu não gosto, não estava vendo muito prazer ali, não estava vendo objetivo nenhum em continuar estudando engenharia química. E, cara, eu cheguei nessa época, até o 6º período mais ou menos, cara, não tinha gostado de nenhuma matéria. Eu estava passando assim, na base do esforço, não gostava. Eu gostei um pouco dos cálculos, né, ali iniciais, pô, achava aquela parte maneira, mas as matérias mais específicas, cara, eu não gostava. Então comecei a entrar muito no processo seletivo, mais de coisas relacionadas à administração, a operações, a vendas, logística. Queria migrar para logística, né? Então, tipo, a engenharia química era um curso que estava me fazendo muito mal, cara. Tava me fazendo muito mal, assim, em termos de ansiedade, pressão, projetos, muitos prazos, coisas malucas que eu me envolvi, rejeições e tal, tipo, dos processos. Foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ansiedade, né? Antes disso, mais ou menos nesse momento da faculdade, né, foi quando eu tive um leve período, assim, de breakdown. Tipo, caraca, a máquina deu ruim. Cara, basicamente, eu fiquei com um buraco aqui na cabeça, mais ou menos,
onde parou de nascer cabelo e eu fiquei com um buracão calvo. E eu falei, cara, esse curso aqui vai acabar sugando toda a minha alma. Vou virar uma pessoa horrível aqui, tipo, infeliz aqui. O bagulho não tava me fazendo bem, tipo, tava me fazendo muito mal. E foi quando eu voltei a tomar sertralina. Eu tomei um pouco a sertralina, assim, umas 3, 4 semanas. Comecei a me sentir mal de novo, porque não mal de fato, mas quem tomou já sabe. A sertralina te deixa, cara, paralisado, assim, sem sentimentos, me sentia meio robô, não me sentia feliz. Tipo, não me sentia triste, mas também não me sentia feliz. Tipo, perdia todo a graça da vida, mano. Não tem como viver assim. E aí foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a cannabis, né? Pesquisei que estavam utilizando canabidiol, que é um dos canabinoides para tratamento de ansiedade. E eu falei, mano, acho que é isso, acho que eu quero tentar essa saída assim mais natural, que não vai me deixar igual um robô, cara. Eu não queria ficar com, sabe, uma pessoa cinza. Então foi quando eu comecei a pesquisar mais. Eu tava pesquisando lá, achei coisas muito positivas pro tratamento de ansiedade com cannabis, mas, cara, os óleos eram bem difíceis de achar na época, né? Eu queria testar antes, tipo, rapidamente eu achei coisas de cultivo. Tipo, sendo honesto com vocês, tipo, eu procuro muitas coisas em inglês, então, cara, rapidamente eu achei que era fácil cultivar, que a galera cultivava em casa lá nos Estados Unidos. Achei primeiro também aqui o Grow Room, e eu vi, caraca, a galera cultiva mesmo, vi foto de grow, e eu falei, mano, isso eu consigo fazer na minha casa, Tipo, eu via foto dos outros, eu falava, cara, isso eu construo tudo. Tipo, eu consigo começar dessa forma, a galera cultivando lá, e eu falei, mano, eu consigo fazer. Mas será que vai dar algum tipo de problema? Alguém vai descobrir? O que eu faço? Será que vai funcionar? Será que é tão fácil assim? Aí eu falei, mano, antes, vou testar. Quero testar um óleo pra ver se vai funcionar em mim de verdade e se vai ter algum efeito pra me tratar, pra me ajudar. Ou se é só, isso mesmo. Aí beleza, fui numa médica assim, meio padrão. Tipo, eu sabia já que ela indicaria cannabis sativa, tipo, já tinha essa indicação de uma associação, mas era uma médica presencial, então fui uma consulta presencial e, tipo, ela fez uma consulta padrão pra mim, né? Então ela me diagnosticou lá como ansiedade social. Eram coisas que eu já tinha diagnóstico e eram coisas que eu já tinha feito tratamento também, com sertralina, né, tarja preta e tal. Enfim, só que, pô, também me deixou com uma outra ansiedade, né, ali médico, e aí, tipo, ela perguntou coisas da sertralina, quis que eu voltasse a usar também, eu falei, não, queria só cannabis mesmo, eu quero testar uma parada que seja mais natural, que eu não fico me sentindo mal, que eu não fico pra baixo, sacou, sem emoção. Então, tipo, ela abriu a mente pra me indicar ali, indiquei, comprei, cara, caro pra caraca, assim, muito difícil de manter, mano, assim, impossível manter. Na época eu tava ganhando R$400 da iniciação científica e olha lá, 400, 480, alguma coisa assim, muito pouco, muito pouco, e um óleo que eu deveria consumir, assim, em termos de um mês e meio, se usasse todo dia, se não usasse todo dia, era tipo R$1.300 com frete, cara, então, tipo, comprei uma vez. E, cara, chegou, cara, rapidamente senti efeito, cara. É o que eu falo pra vocês, o CBD, ele me faz... Eu tenho a mente muito acelerada, eu sou muito ansioso, cara, penso em 1000 coisas, tenho 1000 preocupações futuras, e era como se eu estivesse rodando o computador com 15 abas abertas, de repente agora eu consigo focar. Tenho uma aba só, tipo, vai fechando de uma em uma, tipo, tu consegue cessar certos pensamentos repetitivos que você tem. Eu sinto que a cannabis abriu essa possibilidade pra mim, tipo, tem um padrão de pensamento, aí com o CBD eu falo, mas cara, é só fazer isso. Por que você tá tão tiltado? Sacou? Por que você tá tão bugado? Se é só você lavar a louça, tipo, 5 minutos, e você fica tipo, uau, pô, olha quanta coisa pra gente fazer aqui em casa. Se você só, tipo, 10 minutos ali, você já organiza tudo. Então a cannabis me ajudou muito nisso, em ansiedade, cara. E aí, cara, eu tive que começar a cultivar. Cara, então por que eu disse que eu tive que começar a cultivar? Inclusive essa é a fundamentação de argumento legal para basicamente todos os habeas corpus, cara. Porque o Estado, ele tem o dever, né, de propor condições de vida. A gente tem direito à saúde, cara. E se o direito para minha saúde, se a coisa que me trata
é a cannabis, eu tenho o direito, cara, de ter essas flores, de ter essa medicação. Então eu fui atrás do meu direito também, com questão de tempo, né? Tirei meu habeas corpus, ele saiu lá em 2020, por aí. Foi quando eu, caí de cabeça no cultivo e, cara, abriu todo um outro universo pra mim, né? A vida do Cadu tem antes e depois do cultivo. Porque, cara, eu comecei a canalizar toda essa energia, sabe? Pô, quero estudar, quero ser o melhor, quero encontrar um ramo, quero encontrar um objetivo na minha vida, sacou? Quero encontrar uma motivação para viver. E eu comecei a encontrar essa motivação para viver dentro do cultivo, cara, porque eu comecei a aprender muito, comecei a ensinar também, né? Comecei a conectar com outras pessoas, então o que eu aprendia sempre ensinei, sempre antes de ter a Cultilight já tinha um perfil que eu fazia conteúdo educacional, então eu sempre comecei, o que eu pegava eu ensinava, o que eu pegava eu ensinava, e cara, eu acho que essa parada também de fazer o bem acabou que trouxe muitas coisas boas pra minha vida, abriu muitas portas pra mim, e hoje eu vejo esse como sendo o meu propósito, sacou? De compartilhar informações com rigor técnico, com rigor medicinal, com rigor científico sobre a cannabis, sacou? Tentar educar as pessoas da maneira que eu consigo. Eu posso não ser o melhor cultivador do mundo, ou o melhor pesquisador do mundo, mas nem é isso que eu quero ser. Eu quero talvez ser o melhor professor, continuar ensinando, às vezes traduzindo as coisas complexas que os grandes falam, mastigando, resumindo e ensinando para a galera que está aprendendo, não sei. Eu gosto muito dessa ideia. Mas, cara, a cannabis me ensinou muito, o cultivo em si, me ensinou paciência, me ensinou a ter calma, me ensinou a entender mais sobre o processo, sobre às vezes menos ser mais, sobre que as coisas demoram, e é isso. Tem ciclos também, início, meio, fim, tudo chega no seu fim. Às vezes, quando a gente está começando, por exemplo, a gente dá nome para as plantinhas, essa aqui vai se chamar tal, essa aqui vai se chamar Maria Jane, e cara, às vezes depois você vai ficar triste de ter que matar ela, só que você entende que é o processo, nascimento e morte. Então, tipo, acabou que o cultivo me ensinou muito, 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 muito. Hoje em dia, meu tratamento medicinal é basicamente durante o dia, né, diurno, CBD, principalmente se eu tiver em algum momento assim de ansiedade, ou tiver precisando assim de um ímpeto para trabalhar, que o CBD ele me dá uma energia, mano. Às vezes eu consumo antes, as pessoas também perguntam, mas você só toma óleo de CBD ou flor? Cara, se a flor de CBD for boa, eu consumo ela via combustão mesmo, inalação, tranquilo. Mas se ela for uma flor muito folhuda, né, já tive algumas CBD assim, aí eu transformo em óleo, e aí é óleo mesmo. Às vezes eu consumo antes de caminhar, que ela é anti-inflamatória, então ajuda assim um pouco. Nas dores dá um ânimo de você ir, a corrida fica assim mais alegre, né, então já começa o dia bem. E mais pro final do dia, galera, uma outra coisa que eu tenho muito assim de questão também é pensamentos acelerados. E eu acho que por ser empreendedor, eu fico extremamente conectado com o meu trabalho, cara. Muito conectado, tipo, eu tento trabalhar de 8 às 6, mais ou menos. Então e às vezes eu trabalho mais que isso, né? Às vezes quando faço alguma live, que aí encerra às 8, ou aulão, que aí encerra às 11. Tipo, então eu tenho muita dificuldade de, tipo, dar 7 horas da noite, vou parar de trabalhar. Tipo, parar de pensar no trabalho. Tipo, deixa eu curtir agora com a minha namorada, assim, e, tipo, ter um tempo pra mim. Às vezes eu tô vendo um filme pensando em Cultilight, às vezes eu tô, sabe, esse tipo de coisa, fazendo a janta ali, pensando, caraca, como é que a gente pode fazer em termos assim, pra melhorar, e, tipo, tem essa dificuldade de desconectar, e, tipo, no início eu achava isso bom, porque, tipo, tô sempre trabalhando, tô sempre fazendo, mas, cara, a gente precisa respirar um pouco fora do trabalho para ter mais ideias também, né? Então, tipo, o THC me ajuda muito nisso, tipo, de conseguir cortar facilmente, tipo, pô, agora acabou o Cultilight, agora eu tô no Cadu. É só o Cadu querendo jantar e ver a série, sei lá, do From, ou ver o Silo. Então não é o Cadu da Cultilight mais. Então esses momentos de reset, o THC me ajuda muito, né? Pra ter essa recreação também, assim, esse bem-estar de desconectar do trabalho, né? Porque a gente não é só trabalho, cara, não é só trabalho.
Então, galera, se curtiu esse vídeo, está curtindo esse formato, quer mais conversa aberta, troca de ideia, fala aí embaixo, porque eu leio todos os comentários, beleza? Então, tamo junto, abraço, Cadu, e bom cultivo pra geral. Chama!